Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos é liberdade de imprensa. Eu, Juliano Domingues, recebo o jornalista Evaldo Costa, presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, de Pernambuco, e o professor de Direito, Gustavo Ferreira Santos. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todo mundo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Outra referência importante, a Declaração de Chapultepec, trata especificamente sobre imprensa e nos diz o seguinte, abre aspas, uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade. Mais adiante, vale destacar outro trecho que diz assim, não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo, diz a Declaração de Chapultepec, da qual o Brasil é signatário. Ao mesmo tempo, vemos um movimento de muita hostilidade em relação à imprensa, a jornalistas, comunicadores e comunicadoras em geral, em grande parte protagonizado por autoridades pouco afeitas a princípios democráticos. E é sobre isso que a gente conversa nessa edição do TVDH. Eu já pergunto aos nossos convidados, começando por Evaldo Costa. Evaldo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui. Existe liberdade de imprensa no Brasil? Existe. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro está consagrado o princípio, isso vem da Constituição de 1988, é um direito fundamental conquistado pela sociedade, porque a liberdade de expressão, apesar do jornalista ser usuário dela, o primeiro usuário dela, mas na verdade ela tem que ser exercida em nome da sociedade. E foi a sociedade brasileira, na luta pela superação do regime ditatorial civil-militar de 64, que inseriu na Constituição como um princípio fundamental, que também é assegurado, como você falou, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o princípio da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, que é subsidiária dela. A liberdade de imprensa decorre da liberdade de expressão. E, como eu disse, é um direito geral, comum, de todos nós. É mais ou menos, para a pessoa entender, é como o direito à inviolabilidade do advogado. Não é para proteger o advogado, mas não é para proteger o direito de eventuais clientes que estejam sendo submetidos a processos injustos, ilegais, inquisitoriais. Então, existe a liberdade, existem percalços, ela é exercida de uma forma difusa, porque para haver liberdade de imprensa plena, é preciso que haja uma mídia saudável, plural, em que todas as correntes de opinião estejam expressas. Na verdade, nós vivemos hoje um momento, existe o princípio, existe o direito garantido no plano jurídico, mas existe uma fragilidade da estrutura midiática que coloca muitas vezes em risco o princípio, a verdade dos fatos, e é preciso que a sociedade esteja vigilante, é preciso que os operadores, os profissionais de todas as áreas estejam vigilantes, e é preciso que o cidadão todo compreenda que é preciso ler a mídia, saber ler a mídia, saber os problemas que ela enfrenta, as injunções econômicas, políticas, que ameaçam esse direito, que, repito, não é de quem trabalha na área, é de toda a sociedade. Professor Gustavo Ferreira, muito obrigado pela participação, né? Professor Gustavo, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da Universidade Católica de Pernambuco, pesquisador e professor da área do direito. Faço a mesma pergunta, professor. Existe liberdade de imprensa no Brasil? Sim, obrigado pelo convite. Existe, eu acho que o Evaldo ressaltou uma coisa fundamental, que liberdade de expressão é um termo genérico, né, que diz respeito a uma liberdade que todos têm de expressar sua opinião, né, falar, mas existem liberdades específicas. Dentro dela tem um autor português chamado Jonatas Machado, que ele chama de direito-mãe, liberdade de expressão. E aí dentro está a liberdade de imprensa, está a nossa liberdade como professores, liberdade de cátedra, liberdade artística. Então a liberdade de imprensa ela é específica para uma atividade profissional de coleta, processamento, divulgação de informações. E ela está consagrada na Constituição, está consagrada com garantias, como por exemplo o sigilo de fonte profissional. Então existe a liberdade de imprensa.
Agora, o Evaldo ressaltou corretamente que uma coisa é o que está na Constituição, o que está na legislação. Outra são problemas concretos que a gente vem enfrentando no dia a dia, né? Desde a redemocratização, que nos últimos tempos há alguns problemas bem graves, mas efetivamente há. A gente vai falar sobre isso tanto a partir da perspectiva do jornalista, né? E aí, como também de quem estuda de modo comparado as constituições, começando pela experiência do jornalista. A ideia de fazer essa pergunta era justamente para provocar, né, não somente nós aqui, mas também quem nos acompanha, nesse sentido, né, do aspecto formal e como isso se dá na prática. Então, do ponto de vista formal, sim, há liberdade de imprensa no Brasil. E na prática, Evaldo, como é que se exercita isso e como ela acaba sendo tolhida em função de determinadas circunstâncias, você que tem uma larga experiência nas redações? Na verdade, a mídia, existe a questão estrutural da mídia brasileira, como ela se constituiu. Quer dizer, nós, na Europa, nos países da Europa, de um modo geral, a mídia reflete as correntes de opinião na sociedade. Então, tem jornais de centro-direita, de extrema-direita, de centro-direita, de centro-esquerda e de esquerda. As pessoas mais ou menos sabem, quando pega cada veículo, por que aquele conteúdo está ali, a forma como foi abordado, e podem ou ler porque é afiliado àquela tendência, ou ler criticamente. No Brasil, nós optamos por um modelo trazido dos Estados Unidos, que é aquela imprensa imparcial, isenta, que não tem compromisso com nada, mas que todos sabemos que ela é estruturada a partir das forças econômicas, sobretudo econômicas e, decorrentemente, políticas, hegemônicas na sociedade. Então, o Brasil não conseguiu fazer, por exemplo, os segmentos médios informados, isso é uma falha política enorme, segmentos médios informados da sociedade, as classes médias intelectuais, os professores universitários, jornalistas, não souberam financiar veículos de opinião que sejam expressão da sua maneira de pensar. Então, nós, me coloco dentro desse, financiamos os veículos que empoderam cada vez mais os que já têm o poder econômico na sociedade, os veículos tradicionais. Então, a liberdade de expressão, ela existe como princípio, mas ela só pode ser plena, como eu disse, se houver absoluta pluralidade. Se todos os que tiverem anseios, que tiverem o que dizer, tiverem canais para expressar esses anseios e essas necessidades de informar. E, lamentavelmente, nós não temos no Brasil. É verdade que é uma situação muito melhor do que já vivemos. Esse status quo foi construído também pela luta política da sociedade. Existem veículos que são mais e que são menos porosos aos interesses mais amplos, mas que são num momento e em outros não. Então, esse projeto é fundamental porque ensina que é preciso saber ler a mídia, interpretar os conteúdos que a mídia veicula, porque todos eles têm interesses. Eles são expressões de interesses. Existem os fatos, e os fatos deixaram de ser impositivos. Nós vivemos agora uma era do fake news, dos falsos fatos, das mentiras. Então, houve a época que havia o viés ideológico, o viés editorial, opiniático, mas havia a ditadura do fato. Até isso se perdeu. Então, é um momento de grave, uma situação muito grave que precisa ser enfrentada com informação, com educação, com capacitação para a leitura da mídia. Ainda tem um problema que é uma mídia em crise, decadente, toda a estrutura midiática brasileira vive uma crise, uma decadência. Então, tudo isso são fatores agravantes dentro dessa problemática. A gente vai desenvolver mais isso nos próximos blocos, mas para encerrar esse bloco, professor Gustavo, né, do ponto de vista do funcionamento das instituições, sobretudo quando a gente pensa a partir do arcabouço jurídico, legal brasileiro, do ponto de vista formal, a liberdade de imprensa, mas na prática, que avaliação o senhor, enquanto pesquisador, faz em relação à efetividade desse direito? Veja, eu acho que a gente tem problemas, eu acho que o judiciário recebe um conjunto de problemas em torno, por exemplo, no caso aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar algumas vezes sobre liberdade de imprensa.
tem se manifestado de forma razoavelmente boa. O caso, por exemplo, atinge vocês diretamente, que é o caso do diploma de jornalista, né? O Supremo tem uma decisão já consolidada, uma posição consolidada sobre que a exigência do diploma para exercício profissional é uma violação à liberdade de imprensa. Então a gente vai tendo problemas no caminho e o judiciário vai sendo chamado a solucionar. Às vezes bem, como é o caso de algumas decisões do Supremo, às vezes não tão bem, né? O caso de algumas decisões judiciais em estados, especialmente, né, que se constituem censura. Se a gente olhar para as denúncias internacionais sobre o Brasil, Repórteres Sem Fronteira, por exemplo, sempre colocam o judiciário brasileiro como um problema, porque muitas vezes o judiciário tenta impedir a publicação de alguma coisa, né? O Estadão foi, por um tempo, censurado pela justiça de um estado aqui do Nordeste, né? Era um caso local que estava sendo publicado nacionalmente e foi censurado por decisão judicial. Então, E diariamente tem o Estadão publicava percalços, uma nota, né, dizendo hoje, tantos mais dias, um dia, né? exatamente. Então, a gente tem problemas no caminho, né? Mas eu acho que a gente tem razoavelmente superado esses problemas, razoavelmente. Ao longo dos próximos blocos vamos, né, tentar desenvolver um pouco mais quais seriam esses problemas e de que maneira eles têm sido superados. No próximo bloco tem também a reportagem de Nivaldo Machado, que traz dados sobre violência contra jornalistas e o quanto isso nos diz sobre a qualidade da nossa democracia. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre liberdade de imprensa. E a gente abre esse bloco com a reportagem de Nivaldo Machado. Os ataques à liberdade de imprensa cresceram no Brasil nos últimos anos. É o que revela o levantamento da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Segundo a FENAGE, o ex-presidente Bolsonaro foi o maior autor de ataques a veículos de imprensa ao longo dos seus 4 anos de mandato. Em 2022, por exemplo, ele foi responsável por mais de 27% dos casos registrados. Logo na sequência, com 21%, aparecem os manifestantes bolsonaristas. Apesar da importância do jornalismo para informar a sociedade, os profissionais da área têm sofrido com constantes ataques. O crescimento das redes sociais, juntamente com a propagação de discursos de ódio, tem um grande impacto nessa realidade. No entanto, a realidade de ataques a jornalistas não se resume aos meios digitais. Integrante do coletivo Intervozes, a jornalista Nathalie Queiroz revelou que, nos últimos anos, houve uma evidente mudança no perfil dos principais agressores de jornalistas no Brasil. Pegando o relatório de agressões a jornalistas e liberdade de imprensa da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, se a gente for revisitar a série histórica, a gente vai ver que teve um período em que os principais agressores eram representantes da polícia, que, em geral, entravam em confronto com os jornalistas durante uma cobertura de um ato. Posteriormente, com esse processo de desdemocratização e essa guinada neoconservadora, né, que veio junto com o governo Bolsonaro, ou que impulsionou o governo Bolsonaro, porque tem aí uma via de mão dupla, a gente viu uma mudança desse perfil para autoridades políticas, e isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Nathalie Queiroz explicou também os riscos do conservadorismo para a liberdade de imprensa a nível mundial, detalhando a realidade do Brasil. A Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras, em seu último relatório, agora de 2022, ela também ressalta que essa guinada conservadora em todo o mundo, né, tem atacado diretamente jornalistas. O Brasil, ele se encontra na 110ª posição de países, dentro de 180 países, tá certo? No ranking da liberdade de expressão. Isso demonstra que a gente está bem aquém daquilo que seria um território seguro para a prática do jornalismo, daquilo que seria um território seguro para a garantia do direito à informação da população. Então vamos, né, continuar a falar sobre esse assunto da reportagem, contextualizando, né, um pouco esse ambiente. E aí, Evaldo, vou pedir para que você, né, faça e rememore um pouco da sua trajetória
e apresente para a gente um panorama desse histórico, né, de violência, como é que ela se manifestou, por exemplo, a partir da sua experiência, né, você que vivenciou diferentes momentos da história do Brasil, e que leitura você faz, né, desses períodos, né, desses diferentes, digamos assim, modelos de violência contra jornalistas? Dito dessa forma, fica parecendo que eu vivenciei desde a descolonização, na verdade. Não foi tanto assim. Comecei a exercer a profissão de jornalista em 1979, meses antes de ser aprovada a primeira regra que significava o rompimento com as regras da ditadura militar, civil-militar de 64. Então, eu entrei no jornalismo quando estavam vigentes todos os instrumentos de opressão, a censura policial, quer dizer, na televisão, no rádio, no jornalismo, e a polícia interferindo diretamente no trabalho das redações. Eu me lembro que, por exemplo, que nesse ano de 79, o Dom Helder Câmara fez uma viagem, falou no exterior, e eu me lembro da chegada do funcionário do regime, que era lotado na a Agência de Segurança Interna do Porto do Recife, você imagina, cada órgão público tinha um equipamento de vigilância policial sobre as organizações sociais e a liberdade de expressão, que foi avisar que o jornal não deveria dar nenhuma notícia que chegasse sobre as manifestações de Dom Helder no exterior. E depois houve a aprovação da lei da anistia, paulatinamente começaram sendo flexibilizados as restrições, mas antes que, em 1974, antes, já tinha acontecido que o meu chefe, o cara que foi meu chefe quando eu fui repórter da sucursal do Estadão aqui no Recife, foi levado do lugar de trabalho dele, submetido a 3 dias e 3 noites de tortura, e aí entra todo aquele vocabulário, tudo que você conhece, pau de arara, choque elétrico, telefone, pendurado de cabeça para baixo, os livros que estavam na mesa de cabeceira, onde ele tinha deixado em casa, quando saiu para trabalhar naquele dia, a mulher e uma filha de 4 anos e um filho de 2 anos, jogado nos pés dele enquanto ele estava pendurado, sem que ele fosse simplesmente jornalista. Ele não era um ativista político, ele era jornalista full-time, chamava-se Carlos Garcia, não é uma pessoa conhecida, porque, ao contrário de Vladimir Herzog, que, submetido a esse suplício, morreu, foi assassinado no porão do DOI-CODE paulista, Carlos Garcia, milagrosamente, submetido a todos esses serviços, sobreviveu no DOI-CODE do Recife. Então, esse é um resumo do que se passou nesse período, a ordem da polícia. Imaginar que um policial sentava numa mesa de redação, onde havia resistência, e dizia: isso sai, isso não sai, essa notícia pode ser veiculada, essa notícia não pode ser veiculada. O Estadão também, que eu trabalhei, que resistiu por razões que até vale a pena falar. O Estadão, quando foi proibido de colocar certos conteúdos, chegou a colocar receita de bolo, poemas de Camões nos espaços vazios, chegou a deixar espaços vazios, e cada iniciativa dessa resultava em outra. Então, foi um tempo terrível de opressão, e que era exercido contra a imprensa, mas não era contra a imprensa. Ponto. É que fica de deixar claro. Era exercido contra a sociedade. Impedia que a sociedade tivesse consciência da violência daquele regime de opressão e que a sociedade se mobilizasse para superar essa realidade. Professor Gustavo, o quanto a gente poderia associar esse momento mais recente, né, vivido sobretudo aqui no Brasil, né, porque a violência contra jornalistas também tem se manifestado de maneira mais intensa em outros países, mas pensando primeiramente aqui no Brasil, o quanto seria possível associar esse momento mais recente, né, de dados, né, espantosos de aumento de violência contra jornalistas, a um legado autoritário, a uma cultura autoritária, né, de dificuldade de compreensão do papel da imprensa. É possível fazer essa associação? Sim, sem dúvida. Quando a gente pensa na ditadura, a gente pensa em mecanismos formais de censura, né? Então você tem ali o policial dentro da redação, você tem uma ordem de um órgão público dizendo que você não pode publicar determinada coisa. Agora, hoje na democracia, a gente tem determinadas forças políticas que criam, especialmente nas redes sociais, um ambiente hostil para a mídia, né, para a imprensa. Quer dizer, é uma estigmatização do trabalho do jornalista, é a estigmatização
das entidades que fazem, né, o trabalho de jornalismo, isso se transforma em violência, Eu acho que se soma, né, isso aí a um histórico de qualquer país que sai de um regime autoritário e não faz uma boa justiça de transição, que é o caso do Brasil. Quer dizer, ele não responsabiliza quem ali naquele período cometeu atos de violência. Esse país reproduz nas práticas cotidianas aquela violência. É o caso, por exemplo, das nossas delegacias. A tortura nas delegacias de hoje tem a ver, óbvio, com a não responsabilização de quem fazia isso na ditadura. Então, também a isso se soma, né, essa posição política anti-pluralismo, né, essas posições políticas, especialmente uma extrema-direita que nos últimos anos se destacou na mídia. Isso não é só no Brasil, todas as grandes democracias do mundo estão ameaçadas. Essa extrema-direita ela tem um discurso anti-jornalismo, anti-imprensa, né? É como se ela quisesse deslegitimar quem faz jornalismo para que a sua narrativa fosse equivalente à narrativa do jornalista, né? Uhum. Então, ela é um instrumento, né, a estigmatização do jornalismo, né? É um instrumento na disputa pela verdade, né? Então, isso é uma realidade hoje, especialmente em razão das redes sociais. No próximo bloco tem o Fala Povo. A pergunta é: por qual mídia você se informa? E aí a gente vai aproveitar para discutir mudança de hábito de consumo também no que diz respeito à informação. Daqui a pouco, a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema liberdade de imprensa. Eu, Juliano Domingues, recebo o professor de Direito Gustavo Ferreira Santos e o jornalista Evaldo Costa, presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Agora é a hora do quadro Fala Povo, com Paulo Pinheiro. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Reuters, 54% dos brasileiros evitam se informar. 64% contaram se informar apenas pelas redes sociais, principalmente pelo Telegram e pelo WhatsApp. Para este levantamento, 2.000 pessoas foram ouvidas em 2022. Mas e você? Por qual mídia social você se informa? Geralmente pelas redes sociais, mas mais precisamente pelo Twitter. E a depender das postagens, no caso, vou citar a Choquei, quando tem a chamada, no caso, com relação à reportagem, eu checo justamente de onde veio aquela fonte. No caso, eu não dependo só do título. Minha fonte de informação, principalmente as redes sociais, acho que atualmente o TikTok, e também questões de podcast eu ouço bastante, e eles também trazem, querendo ou não, muitas informações. Acho que o substituto do jornal hoje em dia é você acordar e ouvir um podcast, entrar numa rede social. Tanto nos próprios sites, Jornal Comércio, a Folha e Diário de Pernambuco, como também pelas páginas das redes sociais, Instagram, Twitter, além de assistir a notícia pela TV. Então vamos aproveitar, né, esse quadro para falar sobre o que várias pesquisas têm apontado, que são mudanças no que diz respeito ao hábito de consumo de mídia. E aí inclui também o consumo de notícias. E aí vou começar agora por Gustavo, para a gente trazer primeiro uma discussão também jurídica sobre o funcionamento dessas plataformas, né? E aí, professor Gustavo, eu queria ouvir uma avaliação, né, em relação a essas mudanças, né, e o funcionamento dessas plataformas, né, e a lógica do funcionamento dessas plataformas que estabelecem, e aí depois trazer isso para Evaldo, novos filtros, né, Evaldo, que antes havia ali os editores, né, a redação estabelecendo esses filtros, e quando essas plataformas elas, né, entram em ação, é uma lógica completamente diferente. Então, que avaliação o senhor faz a respeito, né, da relação, do funcionamento dessas plataformas e quando o tema é liberdade de imprensa? Veja, eu acho que não é só a grande mídia que migrou para as redes sociais. Eu acho que a internet virou redes sociais, né? As redes sociais representaram uma mudança estrutural na internet, né? A internet, eu
costumo dizer que navegar na internet não é mais uma expressão adequada. Antes das redes sociais, eu entrava lá, digitava Login e JC, senha, né? UOL, eu tinha já meus sites, né? Você tinha ali nos favoritos, então você realmente estava numa experiência que parecia uma navegação. Com as redes sociais, as pessoas entram já nas redes sociais. Tem gente que internet para elas é só redes sociais, né? Então elas afunilam, né? Então elas estão muito mais para estradas muito estreitas, né? Nas quais as pessoas são conduzidas, né? Então realmente isso provocou transformações no mercado, né? da imprensa. O que eu vejo de fora é que a gente está destruindo aos poucos a mídia regional, não é? Você vê os jornais que tinham certa importância aqui no Nordeste, no Norte, vão minguando, né? Você tem jornais que têm uma história. Quando você vai entrar no site hoje, você se surpreende com a qualidade dos textos, você se surpreende com a falta de notícias sobre fatos importantes e uma concentração em alguns jornais. É interessante isso, porque em cada língua você vai vendo que há poucos jornais que vão se transformando na referência daquela língua. E viram empresas potentes, né? A gente imaginar que todo mundo falando em crise do jornalismo, crise da imprensa, e o New York Times tem os maiores lucros da sua história, né? A Folha de São Paulo, lucros altíssimos, né? Então é uma transformação grande e uma dependência muito grande também das redes sociais. E é interessante, né? Porque a depender da manipulação que elas façam dos seus algoritmos, elas podem fazer com que um determinado site seja mais acessado ou menos acessado, né? Então também acaba tendo uma certa dependência em relação aquelas políticas de tráfego dentro das plataformas. Então é uma revolução, né? Isso é uma revolução. E você, Evaldo, que avaliação faz? Eu acho que é muito mais uma coisa muito mais séria ainda, porque é o seguinte, hoje o controle absoluto do tráfego na internet é manipulado por 2 a 3 grandes grupos. Quer dizer, a parte grande da receita de propaganda, que sempre foi a força que financiava a indústria de comunicação, plural ou não plural, ou menos plural, mas aqui havia, e que tinha o mínimo de pluralidade com aquela que nós acostumamos, essas verbas hoje estão todas sendo canalizadas para Google, Facebook, basicamente, para esses 2 grandes grupos, de uma forma que eles têm um controle absoluto do que você vai saber. Aquela história do grande irmão, daquele que tudo sabe, chegou. Nós que somos E não chegou pelo resistentes. Estado, né? Não. Chegou por grandes Não, organizações. Nós que somos resistentes, que estamos discutindo aqui forma de educar as pessoas para perceber, nós estamos educando para a franja, para o detalhe. Porque o miolo, o grosso, aquilo que a grande quantidade da população acessa, é aquilo que o algoritmo determina. Os algoritmos, muito bem construídos e muito bem conduzidos, determinam o que as pessoas sabem. Então, eles absorvem toda a receita, não pagam tributo como se fosse mídia, e são. Você está lendo um texto num blog qualquer e o texto é interrompido o tempo todo por anúncios. Aqueles anúncios são pagos pelos anunciantes, não aquele veículo onde você está lendo. Embora haja alguma possibilidade de que aqueles veículos eles paguem alguma coisa àquele blog por aquela inserção que você não escolheu ler. Então, há um processo de controle absoluto da informação em escala global. Há uma disputa. A China, que é um mundo à parte, construiu uma estrutura toda dela gêmea. Tudo que tem nesse lado de cá, eles têm lá, só que lá, sob a tutela do Estado chinês. Então, nós estamos aqui, essa outra sob a tutela de ninguém, envolvido em grande disputa, como nós vimos na eleição dos Estados Unidos e vimos na eleição do Brasil, em que a sociedade, o judiciário brasileiro vai tentar controlar para que grandes agressões ao direito de ser informado não sejam tomados, mas, repito, o arbítrio desses megagrupos, aliás, mega é bem a palavra, desses megagrupos sobre a informação que circula na internet e que é toda informação que é disponível para a sociedade,
é quase total. E nós vivemos uma situação de totalitário, todas aquelas utopias ou anti-utopias, o Admirável Mundo Novo, isso em 1984, nós estamos vivendo e é verdade. Recentemente, o professor Eugênio Butti, da USP, publicou um artigo justamente abordando esse aspecto no Estadão, né? Fazendo uma relação com Hannah Arendt, dizendo que, na verdade, o que se vive é um totalitarismo a partir, né, uma hipervigilância e um supercontrole a partir justamente dessas tecnologias. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, é quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre liberdade de imprensa. Agora chegou a hora de Gustavo e de Evaldo responderem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Tiago Cavalcante. Muitas pessoas confundem a liberdade de imprensa com a vontade de falar o que bem quiser, ainda que seja algo que viole ou ofenda os direitos humanos. A situação piora quando os veículos de mídia tradicional usam disso em nome da audiência. Um exemplo recente foi do apresentador Siqueira Júnior, que ataca minorias políticas com um falso humor. Ele foi alvo de denúncias do movimento digital Sleep Giant, que combate fake news e violação de direitos humanos na mídia. Siqueira foi demitido e perdeu patrocinadores. Sobre isso, a estudante de jornalismo Letícia Mendes tem uma pergunta a fazer. Quando a liberdade de imprensa se confunde ao direito de se falar o que quiser e que se configura um crime aos direitos humanos? A gente agradece a Letícia Mendes pela pergunta. Professor Gustavo. Veja, nenhuma liberdade num Estado democrático de direito é absoluta, né? Eu gosto de, para falar de liberdade de expressão, eu gosto de começar dizendo para os meus alunos que se eu saio com o meu carro e eu quero chegar a um determinado local, uma pessoa passa na frente e eu passo por cima, eu não posso alegar que eu tenho a liberdade de locomoção e aquela pessoa estava atrapalhando o exercício da minha liberdade de locomoção. As liberdades têm limite. E a liberdade de expressão tem alguns limites consagrados, por exemplo, em tratados internacionais que falam de liberdade de expressão, discurso do ódio, discursos que promovem guerras, né, que incentivam guerras, já são proibidos. E dentro dos países, a legislação é cheia de restrições à liberdade de expressão. Por exemplo, criminalizando injúria, calúnia, difamação, né, instigação ao suicídio. São crimes que são cometidos pela palavra. Eu gosto de dizer para os meus alunos, vejam no Código Penal quantos crimes são cometidos pela palavra. Por exemplo, o estelionato. O estelionatário pode dizer, não, eu estava exercendo minha liberdade de expressão, o outro caiu porque quis. Não pode. Né? Então, nenhuma liberdade no Estado Democrático de Direito é absoluta. Então, a liberdade de imprensa também não é. E aí é uma coisa interessante da liberdade de imprensa como uma parte específica da liberdade de expressão. É que a gente está falando de uma atividade profissional que tem uma história que acumulou aí uma deontologia, né? Acumulou aí um conjunto de preceitos éticos, né? Então, que se espera daquele profissional. Então, é um conjunto de possibilidades de responsabilização do profissional que trabalha com a informação, né? Desde as entidades representativas, os sindicatos, né? O Evaldo do Conselho de Ética, né? do sindicato, então já é um código de ética. Já é um primeiro ponto. Entidades reguladoras, no caso da radiodifusão pelo mundo afora, todas as grandes democracias do mundo têm entidades reguladoras da comunicação que trabalham com radiodifusão, e radiodifusão é extremamente regulada, né? Tem um conjunto de regras, e agora com as redes sociais. Né? Então, nas redes sociais, algumas delas têm um trabalho mais, vamos dizer assim, ativo, né? De acompanhamento dos conteúdos, outras menos. Né? O Twitter é uma que era bem interessante o trabalho que ela tinha sobre punir conteúdos como, por exemplo, discurso do ódio, né? E foi abandonando aos poucos, né? Quer dizer, não tão aos poucos. Com a mudança de direção do Twitter, eles praticamente não fazem mais, né? Mas o fato é que não é uma liberdade absoluta. Há a responsabilização e possibilidades, inclusive, de controles de conteúdo, controles para promover, inclusive, outras expressões, outros discursos. Pegando um pouco, Evaldo, carona na pergunta que chegou e a partir da
da fala de Gustavo. Queria te ouvir também, respondendo essa pergunta, né, sobre a importância do jornalismo profissional, da formação, né? Você, como professor de jornalismo, uma pessoa que tem a experiência do batente, mas também a experiência da sala de aula, e a partir, né, da fala ressaltada aqui por Gustavo sobre o quanto essa formação ela é um fator, né, importante para distinguir, né, Gustavo, essa responsabilidade, digamos assim, no exercício dessa liberdade. Não há a menor dúvida, quer dizer, não há nenhuma atividade humana em que educação específica, que a educação tecnicamente bem embasada, não seja positiva para o exercício dessa profissão. Nenhum dono de restaurante vai contratar um chefe de cozinha sem ler o currículo dele, sem ver os cursos, a formação dessa pessoa. Então é lógico que uma profissão sensível como é o jornalismo, como são todas as profissões no espectro da comunicação social, com a importância e com as responsabilidades. Quando eu era presidente do sindicato, a diretoria que eu liderava publicou um livrinho que chamamos Livro dos Direitos e Deveres dos Jornalistas. Tinha o Código de Ética, a lei que regulamentava o exercício da profissão e que exigia o diploma como condição prévia para o exercício da profissão, e o contrato trabalhista coletivo. Então, livre de direitos e deveres. É preciso que os profissionais tenham consciência que ele tem direitos e que esses direitos não são exercidos em proveito dele, mas em função da função social que ele exerce. Ele tem direitos e tem deveres de assumir responsabilidades com o exercício dessas competências, dessas atribuições. A formação específica é fundamental para que isso seja sedimentado na personalidade, na maneira de atuar do profissional, como é no médico, no advogado, na maior parte das profissões. Quer dizer, o ataque à formação específica dos jornalistas é um ataque à liberdade de expressão, é um fortalecimento da possibilidade de manipulação da opinião pública por quem tem medo da verdade. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema liberdade de imprensa. E aí, nesse último bloco, queria abordar duas temáticas, né? A primeira delas, principalmente com o professor Gustavo, mas obviamente que Evaldo vai participar também da nossa conversa. Gustavo, queria que você trouxesse para a gente um panorama, né, embora breve, sintético, do ponto de vista comparado, né? Como é que outros países têm trabalhado essa questão da proteção, né, à liberdade de imprensa, da efetividade da liberdade de imprensa, nesse ambiente, né, sobre o qual a gente tratou nos blocos passados, de desinformação, né, do entendimento de que a liberdade de expressão é algo absoluto e de fake news. De que maneira você destacaria, né, experiências que seriam consideradas, digamos assim, positivas ou com as quais o Brasil poderia aprender? Veja, a gente está passando por um processo de transformação, evidentemente, assim, na mídia, em razão das redes sociais, e muda também a regulação, a discussão sobre regulação, né? A gente tem um histórico aí nas democracias constitucionais de regulação da radiodifusão, que o Brasil era o patinho feio ali na discussão. Toda tentativa no Brasil de produzir um debate sobre regulação da radiodifusão era logo taxado de tentativa de censura tal, e as outras democracias acumularam experiência com isso, né, com suas entidades reguladoras, como países europeus, né, Portugal tem uma boa entidade reguladora da comunicação, todos os países europeus, né, e inclusive Estados Unidos, que é o país onde o conceito de liberdade de expressão é, vamos dizer assim, mais próximo de um conceito absoluto, não é absoluto, né, e a gente perdeu esse bonde. A nova discussão, me parece, é a regulação da internet, a regulação das redes sociais, né? Isso o mundo todo está batendo cabeça, porque ela escapa, inclusive, do braço do Estado nacional. Muitas vezes ele não consegue alcançar, porque a sede da empresa está em outro país e coisa do tipo. Duas experiências bem interessantes em democracias constitucionais muito consolidadas,
que eu acho que a gente precisa olhar para elas são as legislações de 2, 3 anos atrás, da França e da Alemanha. Da França, eles focaram muito no combate à influência externa e principalmente no processo eleitoral. Porque eles notaram nas últimas eleições um ataque muito grande de perfis vindo de fora da França, tentando criar confusão no eleitorado. E, inclusive, naquelas manifestações, né, dos coletes amarelos, né, tal, ali existia também muito incentivo por parte de perfis, especialmente da Rússia. Então, eles trabalharam muito esse tema. E a Alemanha fez uma lei responsabilizando as redes sociais por conteúdos, entre aspas, ilegais. O que é que eles chamam de conteúdos ilegais? Aquilo que na legislação já era considerado ilegal. Então, injúria, calúnia, difamação, discurso do ódio, publicação de conteúdos nazistas, né, que eles criminalizam. Então as redes têm 48 horas para retirar. Elas têm o dever de, no primeiro momento, retirar se alguém denunciar. E depois disso elas são multadas pelo poder público. Então agora, nos próximos dias, a gente vai ver vai ter um teste grande para ver a capacidade de um Estado nacional atuar na regulação das redes sociais, porque a Alemanha vai ter que tomar uma atitude com o Twitter. Né? Porque o Twitter, com a nova direção, ele não tem obedecido à reguladora alemã. Então, quando eles determinam que ele retire o conteúdo, ele não retira o conteúdo. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, vai ver vai ter uma queda de braço entre o Estado Nacional e uma grande rede social. E a gente observa, e desculpa te interromper, Gustavo, mas só trazendo um outro elemento, teóricos da comunicação, né, estudiosos, né, desse momento, apontam justamente essa dificuldade. Eu queria te ouvir rapidamente a respeito do Estado Nacional, né, o enfraquecimento do Estado Nacional no sentido de efetivar determinadas regras. Isso seria uma característica também desse momento, né, de novos fluxos comunicacionais, de grandes, né, como a gente falou no bloco passado, de grandes corporações exercendo essa influência, né, nos países, a revelia, digamos assim, das normas daquele país. É isso que a gente observa no dia a dia? É isso que a gente está observando, por exemplo, mais recentemente com o Twitter? Não, exatamente. Especialmente nas democracias constitucionais. Democracias são mais fracas quanto aos instrumentos do que as ditaduras. As ditaduras têm mais instrumentos nas mãos. Se você pensar, por exemplo, China, coloca filtros ali, quem não utilizar aqueles filtros está cometendo um crime gravíssimo, tem que se submeter àquilo e o governo controla muito rapidamente. Eu lembro um amigo uma vez botou no Facebook, eu tô indo para o Irã, disseram que o Facebook não funciona, então vou passar uns dias sem conversar com vocês aqui. Aí no outro dia ele bota, tô no Irã, tô usando o Facebook. É mentira isso de que aqui o Facebook é proibido. Só precisa baixar um programinha que o governo disponibiliza, né? Que programinha é esse, né? É para o governo controlar. E as democracias não têm isso e não passa por nossa cabeça utilizar algo do tipo, porque as democracias também morrem, né? Então, um instrumento desses, criado por uma democracia, ele pode ser usado mais à frente por um governo não tão democrático. Vamos pensar em Hungria, pensar em Polônia, que foram países que a democracia morreu numa velocidade muito grande, né? Evaldo, a gente tem observado nos últimos meses uma retomada por parte, sobretudo da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, da pauta relacionada à obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão, né? A PEC do diploma. E aí, queria te ouvir a respeito, né? Você, como presidente da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas aqui de Pernambuco, tem acompanhado essa discussão, vivenciou um momento em que era obrigatório, né? Foi professor de jornalismo no momento em que, né, era obrigatório, no entanto, de um curso que, quando foi criado, o diploma não era obrigatório. E aí queria te ouvir a respeito. Esse é um caminho e por quê? A obrigatoriedade do diploma. Sim, é um caminho. E é engraçado que eu vivi, quer dizer, eu entrei no jornalismo no dia 13 de fevereiro. A lei que regulamenta a profissão começou a vigir no dia 12 de março de 79. Então eu vivi o antes, vivi toda a fase e acredito ter vivido o momento mais importante da história do jornalismo brasileiro. Eu sou uma pessoa que viveu o melhor momento da história do jornalismo brasileiro, da mídia impressa, principalmente. Trabalhei em grandes veículos da mídia impressa, no momento em que a mídia impressa teve mais influência no Brasil, que foi mais combatida e que venceu. Não venceu de imediato, no médio prazo acabou triunfando, porque a verdade triunfou e o instrumento fundamental foi a mídia impressa. Então, e dentro disso estava o exercício
profissionalmente bem embasado da profissão de jornalista. Jornalistas formados em faculdades como essa onde eu estudei, o curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, um dos pioneiros do Brasil, e onde eu tive também a felicidade de ser professor por um período. Então, foi essa estrutura mental, intelectual, esse preparo que ajudou o Brasil a enfrentar um momento terrível, que foi a superação da ditadura militar, num tempo em que você saiba que vigorava a teoria do dominó. Para onde o Brasil fosse, quando o Brasil se tornou ditadura, toda a América Latina, a América do Sul, se tornou ditatorial. E quando o Brasil abriu, a América do Sul abriu. Então, a sociedade brasileira, os jornalistas brasileiros, formadores, professores de comunicação, tiveram uma contribuição para esse papel. Então, sou completamente favorável à luta. Acho que a Federação Nacional de Jornalistas tem o dever, todos nós jornalistas, mas devemos levar essa luta para além do jornalismo. É como se o jornalismo, a comunicação, é uma coisa muito grande para ficar somente nas mãos dos jornalistas. Porque os jornalistas são apenas um instrumento, são apenas instrumento dessa coisa muito maior e mais importante que interessa a todos e a cada um cidadão. Só existe cidadania se houver plena liberdade de informação, pluralidade, democracia é essencialmente isso. Os jornalistas são uma parte, um elo nessa cadeia, mas eles não podem estar sozinhos. Então, todo mundo que assiste esse programa, que vê esse programa, tem que trazer para si essa convicção de que, quando a mídia é combatida, e sobretudo quando ela é combatida por certos instrumentos de poder, por grupos políticos totalitários, é pelo bem que ela faz à sociedade e não pelo mal. Pelo mal, existem os instrumentos de regulação próprios que a sociedade criou e que são suficientes para isso. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço demais, professor Gustavo Ferreira, professor de Direito aqui do Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Pernambuco. Obrigado pela participação. Evaldo Costa, jornalista, presidente da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas aqui do Estado de Pernambuco. Muito obrigado pela participação de vocês. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!